Bom dia, um feliz dia. Hoje, quinta-feira, dia 21 de março, vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje, tio da lição me falando, quando Deus não se agrada desse sacrifício, quando Deus não se agrada de alguma coisa que porventura você esteja fazendo, mas não seja totalmente do seu coração, é isso? Nós vamos meditar nesses textos. A gente separou alguns textos aqui para a gente ler, para a gente tentar entender um pouquinho sobre esse contexto. Salmo 50, versos 14 e 15, ele fala assim, ó: acaso 14, oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Bom, que questão importante se esses textos abordam. Eles abordam aí, né, para que possamos oferecer sacrifícios que agradem aí ao Senhor, sacrifícios de ações de graça, né? Cumprir os nossos votos perante o Altíssimo, é isso? Ele está falando na questão aí da adoração, né? E a adoração tem que ser uma adoração verdadeira, não? E não uma adoração hipócrita, não é isso? Lá no verso 16 ele diz assim, ó: mas o ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele e aos adúlteros te associas, soltas a boca para o mal e a tua língua trama engano. Senta-se para falar contra teu irmão, difamas o filho de tua mãe. Então nós vimos aqui que como Deus, né, ele não se agrada de sacrifícios que não estão prescritos, não é isso? Na sua palavra, né? Então nós vemos aí atos de maldade, injustiça que são praticados e que efetivamente Deus não se agrada disso, não é isso? Como os profetas, os salmistas condenam várias formas erradas de adoração. O ponto principal nesses versos não é a aversão do Senhor aos sacrifícios, não. Nem em festivais de Israel, mas as razões para tal repugnância, a distância fatal entre a adoração e espiritualidade. Esse é o grande ponto. Deus não está repreendendo seu povo por seus sacrifícios e holocaustos, mas por sua maldade e atos de injustiça que cometiam na vida pessoal. Você pode ver isso como nós vimos aí no Salmo 50, verso 8 e 17 a 21. Os salmos não pregam contra os sacrifícios e adoração, mas contra o sacrifício vão e a adoração vazia demonstrada na injustiça desses adoradores. Quando não há unidade entre a expressão externa de adoração e a motivação interna correta para ela, em geral, os rituais se tornam mais importantes do que a experiência de se aproximar do Deus, do nosso Deus. Ou seja, as formas de adoração se tornam um fim em si mesmas, em oposição ao Deus a quem esses rituais deviam apontar e revelar. Então, qualquer tipo de adoração, qualquer movimento de adoração, ele tem que apontar para o nosso Deus, porque toda a honra, toda a glória tem que ser dada a Ele, não é isso? E lá em João 4, 23 e 24, né, Jesus aí chamou a atenção a esse problema aí que acabamos de meditar nos Salmos, que encaixa aí exatamente com as advertências que nós acabamos de ler e vocês vão ler também em Salmos. Isso está lá em João 4, no verso 23 e 24. Essa parte aqui vem falando da adoração verdadeira. E lá no verso 23 ele fala assim: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus
para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Amém. Então nós vimos aqui que Deus está à procura, sim, de verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Não é isso? Sacrifícios não são suficientes. De que adianta esses sacrifícios se o coração dos que oferecem não estão cheios de arrependimento, fé, tristeza pelo pecado? Ou seja, não se arrependeram verdadeiramente do seu pecado. Não é isso? Somente quando acompanhados de arrependimento e sincera ação de graças e sacrifícios, os sacrifícios, como diz lá no Salmo 51, verso 19, os sacrifícios de touros poderão agradar a Deus como sacrifício de justiça. Salmo 51, verso 19. Também você pode ver no Salmo 50, verso 14. Lá em Mateus 15, verso 8 diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que a gente possa honrar a Deus, né, em espírito e verdade. Possamos adorá-lo, honrá-lo, né, e bem dizer o seu nome, não é isso? E honrar, sendo sincero em nossa oração, não é isso? Nos arrepender dos nossos pecados, né, para que Deus possa sempre estar conosco, não é isso? E se agradar da nossa adoração. Os problemas que os salmistas viram eram os mesmos que Jesus encontrou em relação a alguns, especialmente os líderes durante o seu ministério terreno. E aí vem a pergunta: será que por tendo tanta luz, conhecimento, não caímos na armadilha de pensar que apenas conhecer a verdade e passar pelos rituais da verdade é suficiente? Às vezes podemos estar adorando a Deus não da forma correta, em espírito e em verdade, mas da forma só de, como fala aqui, né, de fazer somente os rituais, mas não de ser um verdadeiro adorador em espírito e verdade. Que você e eu possamos nos examinar a cada dia para sabermos se estamos sendo verdadeiros adoradores do Senhor, né, em espírito e em verdade, porque Deus não se agrada de uma adoração que não é verdadeira, uma adoração que não é correta, né, que não aponta para o nosso Deus, porque toda a nossa adoração deve apontar para o nosso Deus, porque toda a honra, toda a glória deve ser dada a Ele. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma quinta-feira abençoada para você e para sua família, é meu desejo e minha oração. Amém.